Salmos. Introdução. Como seus vizinhos do Egito, da Mesopotâmia e de Canaã, Israel cultivou desde as origens a poesia lírica, sob todas as formas. Algumas peças estão inseridas nos livros históricos, desde o Cântico de Moisés, Êxodo 15, o Cântico do Poço, Números 21, 17 e 18, o Hino de Vitória de Débora, Juízes 5, a elegia de Davi sobre Saul e Jonatas, Samuel 2, capítulo 1, etc., até os elogios de Judas e de Simão Macabeu, Macabeu 1, capítulo 3, 3 a 9 e 14, 4 a 15. E mais tarde, os cânticos do Novo Testamento, o Magnificat, o Benedictus e o Nunc Dimittis. Numerosas passagens dos livros proféticos pertencem aos mesmos gêneros literários. Existiam antigas coleções, das quais só restaram o nome e alguns vestígios. O livro das guerras de Yahvé, Números 21, 14, e o livro do Justo, JS 10, 13, e Samuel 2, 1, 18. Mas o tesouro da lírica religiosa de Israel nos foi conservado pelo Saltério. Os nomes. O Saltério, do grego psalterion, propriamente nome do instrumento de cordas que acompanhava os cânticos, os salmos, é a coleção dos 150 salmos, do SL10 ao SL148, a numeração da Bíblia hebraica, a qual aqui seguimos, está a unidade na frente da numeração da Bíblia grega e da Vulgata, que reúnem os SL9 e 10 e os SL114 e 115, mas dividem em dois o SL116 e o SL147. Em hebraico, o saltério chama-se Terrilim, hinos, mas o nome só se aplica adequadamente a certos números de salmos. De fato, nos títulos que encabeçam a maioria dos salmos, o nome de hino é dado apenas ao Salmo 145. O título mais frequente é Mismor, que supõe um acompanhamento musical e que se traduz muito bem com a nossa palavra salmo. Alguns destes salmos são chamados também cânticos, e o mesmo termo, usado sozinho, introduz cada peça da coleção. Cânticos das Subidas, Salmos 120 a 134. Outras designações são mais raras e às vezes difíceis de interpretar. Gêneros literários. Uma classificação melhor se obtém pelo estudo das formas literárias e, deste ponto de vista estilístico, distingue-se três grandes gêneros: os hinos, as súplicas e as ações de graças. Essa divisão não é exaustiva, porque existem formas secundárias, aberrantes ou mistas, e ela nem sempre corresponde a uma classificação dos salmos que se faria segundo seus temas ou suas intenções. 1. Os hinos são os Salmos 8, 19, 29, 33, 46, 48, 76, 84, 87, 93, 96 a 100, 103 a 106, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145 a 150. Sua composição é bastante uniforme. Todos começam por uma exortação a louvar a Deus. O corpo do hino descreve os motivos deste louvor, os prodígios realizados por Deus na natureza, especialmente sua obra criadora, e na história, particularmente a salvação concedida a seu povo. A conclusão repete a fórmula de introdução ou exprime uma prece. Neste conjunto, podemos distinguir, conforme seu tema, dois grupos de salmos: os Cânticos de Sião, Salmo 46, 48, 76 e 87, exaltam com a nota marcante de escatologia a cidade santa, morada do Altíssimo, e meta das peregrinações. CF Salmo 84 e 122. Os salmos do Reino de Deus, especialmente Salmo 47, 93, 96 e 98, celebram no estilo que relembra os profetas.
o reino universal de Yahvé, posto que utilizam o vocabulário e as imagens da subida dos reis humanos ao trono. Pretendeu-se relacioná-los com a festa de entronização de Yahvé, que, como se supõe, era celebrada todo ano em Israel, como se fazia em Babilônia, em honra de Marduk. Mas a existência de tal festa em Israel é uma hipótese pouco segura. 2. As súplicas, salmos de sofrimento ou lamentações. Não cantam as glórias de Deus, mas dirigem-se a Ele, e nisto diferem dos hinos. Geralmente as súplicas começam com a invocação, acompanhada de pedido de socorro, de prece ou de expressão de confiança. No corpo do salmo, procura-se comover a Deus, descrevendo-lhe a triste situação dos suplicantes, com metáforas que são clichês e raramente permitem determinar as circunstâncias históricas ou concretas da oração. Fala-se das águas do abismo, dos laços da morte ou do Sheol, de inimigos ou de feras, cães, leões, touros, que ameaçam ou dilaceram de ossos, que secam ou quebram do coração, que palpita e se apavora. Há protesto de inocência, Salmos 7, 17 e 26, e confissões de pecados como miserere, Salmo 51, e outros salmos de penitência. Recorda-se a Deus seus benefícios antigos, ou se lhe faz a censura de parecer esquecido ou ausente. Salmo 9, 10, 22 e 44. Mas afirma-se também a confiança que se mantém nele. Salmo 3, 5, 42, 43, 55, 57, 63, 130. E às vezes o salmo de petição não é senão longo apelo confiante. Salmo 4, 11, 16, 23, 62, 91, 121, 125 e 131. Muitas vezes a súplica termina de modo às vezes repetindo, pela certeza de que a prece é atendida e por ação de graças, como os Salmos 6, 22, 69 e 140. Essas súplicas podem ser coletivas ou individuais. Súplicas coletivas são, por exemplo, Salmo 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129 e 137. Sua ocasião é desastre nacional, derrota ou destruição, ou necessidade comum. Pede-se então a salvação e a restauração do povo. O Salmo 74 e 137, pelo menos, como também a coleção das lamentações atribuídas a Jeremias, refletem as consequências da ruína de Jerusalém em 587, e o Salmo 85 exprime os sentimentos dos repatriados. O Salmo 106 é confissão geral dos pecados da nação. B. Súplicas individuais são, por exemplo, Salmo 3, 5 a 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 42 a 43, 51, 54, 57, 59, 63, 64, 69 a 71, 77, 86, 102, 120, 130, 140 a 143. Essas preces são particularmente numerosas e seu conteúdo é muito variado, além dos perigos de morte, das perseguições, dos exílios e da velhice. Os males de que pedem a libertação são especialmente a doença, a calúnia e o pecado. Os inimigos, os que fazem mal, dos quais se queixam ou contra os quais se irritam, são pouco definidos. Em todo caso, não são como alguns pensaram. Feiticeiros cujos malefícios estes salmos combateriam. Estes poemas não são, como se afirmava outrora, a expressão no singular do eu coletivo. Tampouco podem, como recentemente se opinou, ser todos postos na boca do rei que falaria em nome de seu povo. Estas orações são, por um lado, demasiado individuais e, por outro, por demais desprovidas de alusões à pessoa e à condição régia, para que estas teorias sejam verossímeis. É verdade, sem dúvida, que várias foram
adaptadas e utilizadas como lamentações nacionais. Por exemplo, Salmo 22, 28, 59, 69, 71, 102. É verdade também que há salmos régios, dos quais falaremos adiante. É verdade, enfim, que todas essas preces entraram finalmente no uso comum, o que significa sua inserção no saltério, mas é fato que elas foram compostas por tal pessoa ou por tal pessoa, numa necessidade particular. Elas são gritos da alma e expressões de fé pessoal, pois jamais são puras lamentações, são apelos confiantes a Deus na tribulação. 3. As ações de graças. Já vimos que as súplicas podiam terminar com agradecimento a Deus que escuta a oração. Este agradecimento pode tornar-se o essencial do poema nos salmos de ação de graças, que são bem pouco numerosos. Por exemplo, Salmos 18, 21, 30, 33, 34, 40, 65 a 168, 92, 116, 118, 124, 129, 138 e 144. Raramente são coletivos. Neste caso, o povo dá graças pela libertação de um perigo, pela abundância das colheitas, pelos benefícios concedidos ao rei. Com maior frequência são individuais. Pessoas particulares, depois de recordar os males sofridos e a oração atendida, exprimem seu reconhecimento e exortam os fiéis a louvar a Deus com elas. Esta última parte serve frequentemente para introduzir temas didáticos. A estrutura literária dos salmos de ação de graças é semelhante à dos hinos. 4. Gêneros aberrantes e mistos. A fronteira entre os gêneros, até aqui descritos, é imprecisa e acontece a miúde que eles se misturem. Há, por exemplo, lamentações que seguem uma prece confiante, Salmo 27, 31, ou que são seguidas de um cântico de ação de graças, Salmo 28, 57. O Salmo 89 começa com um hino, prossegue com o oráculo e termina com uma lamentação. O longo Salmo 119 é o hino à lei, mas é também lamentação individual e expõe doutrina de sabedoria. Na verdade, muitos elementos entre si, mesmo estranhos à lírica, introduziram-se no saltério. Acabamos de aludir aos temas de sabedoria e já disséramos que eles se encontram em certos salmos de ação de graças. Podem às vezes ocupar extensão tal que se fala, bastante impropriamente em salmos didáticos. De fato, os salmos 1, 112 e 127 são puras composições sapienciais, mas alguns outros conservam certas características dos gêneros líricos. O Salmo 25 assemelha-se às lamentações, os Salmos 32, 37 e 73 às ações de graças, etc. Outros salmos há que incorporaram oráculos, ou não são senão oráculos ampliados. Por exemplo, Salmo 2, 50, 75, 81, 82, 85, 95 e 110. Eles foram explicados recentemente como verdadeiros oráculos emitidos por sacerdotes ou profetas durante as cerimônias do templo. Outra opinião insiste em não ver neles mais que uma expressão do estilo profético sem conexão real com o culto. A questão é debatida, mas é preciso reconhecer, de um lado, que as relações entre o saltério e a literatura profética não se limitam aos oráculos, mas se estendem a numerosos temas como as teofanias, as imagens da taça, do fogo, do crisol, etc. E de outro lado, que há vínculos inegáveis que ligam o saltério ao culto do templo. Voltaremos a falar desse assunto.